Você já sentiu aquela queimação incômoda no peito ou que sobe até a garganta depois de uma refeição? Pois é, pode ser que você esteja lidando com refluxo gastroesofágico. Hoje eu vou falar sobre os principais sinais de alerta de refluxo e como você pode lidar com essa condição tão comum, mas que pode afetar significativamente a sua qualidade de vida. E por que é importante entender mais sobre refluxo? Porque além do desconforto, o refluxo, se não tratado, pode levar a complicações sérias como esofagite erosiva e até câncer de esôfago. Então fica atento! Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é sobre os sinais e sintomas do refluxo, aqueles que você consegue perceber claramente. A segunda parte, que eu acho mais importante, vou falar sobre como prevenir e tratar refluxo. Quer resolvê-lo de uma vez por todas? Vou dar dicas sobre as mudanças do estilo de vida e tratamentos que podem ajudar a controlar essa condição. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para não perder as nossas dicas de saúde, e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Vamos levar informação de qualidade para o maior número de pessoas. E me conta, você sofre de refluxo? De que parte do Brasil e do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos lá! O que é refluxo gastroesofágico? Refluxo ocorre quando o conteúdo do estômago, que você sabe que inclui um ácido muito forte, o ácido clorídrico, reflui, ou seja, volta para o esôfago. O esôfago é um tubo que transporta o alimento da boca até o estômago e é normalmente uma via de mão única. Ele só desce, não sobe. Quando há o refluxo, o conteúdo ácido do estômago sobe, irritando as paredes do esôfago, causando sintomas que muitos conhecem bem. Por que o refluxo acontece? O principal responsável pelo refluxo é o esfíncter inferior do esôfago. É como se fosse uma portinha feita de músculo localizada na base do esôfago, que funciona como uma válvula não deixando a comida voltar. Normalmente, ele se abre para permitir que o alimento entre no estômago e se fecha para impedir que o conteúdo estomacal suba. No entanto, se o esfíncter inferior do esôfago está enfraquecido, frouxo ou relaxa inapropriadamente, o ácido estomacal pode escapar para o esôfago, causando o refluxo. Tá, eu sinto refluxo. Mas por que isso acontece? Quais os fatores de risco para refluxo gastroesofágico? Não é só um, existem vários fatores que podem aumentar seu risco de desenvolver refluxo gastroesofágico. Por exemplo, uma hérnia de hiato, que é uma condição que parte do estômago pode subir para o tórax através de uma abertura no diafragma, por isso hérnia de hiato. Mais comum ainda, obesidade ou excesso de peso pode aumentar a gordura abdominal e ela vai causar pressão sobre o abdômen, empurrando mais ácido para o esôfago. A mesma coisa acontece na gravidez, visto que a pressão do feto crescendo dentro do abdômen. Além disso, há mudanças hormonais, tudo isso pode aumentar o refluxo em gestantes. Estilo de vida e hábitos alimentares, o consumo de álcool, fumo, ingestão de certos alimentos, que eu vou falar daqui a pouco, podem agravar o refluxo. Medicamentos que podem relaxar o esfíncter inferior do esôfago. Vários, mas principalmente remédios para asma, remédios para pressão alta, como bloqueadores do canal de cálcio, amlodipino, nitrendipino e alguns antidepressivos. Condições médicas como pessoas com diabetes e asma têm maior risco de desenvolver refluxo gastroesofágico. E quais são os sintomas do refluxo gastroesofágico? É só queimação e azia? Não, claro que o sintoma mais comum é a azia, que é a sensação de queimação no seu peito, que pode chegar até a garganta. Essa queimação no peito pode permanecer mais centrada aqui e é frequentemente confundida com sintomas de doenças cardíacas como infarto ou angina. Outro sintoma é palpitação, a pessoa sente falhas nos batimentos do coração, o coração acelerado, isso por causa de refluxo. O ácido irrita o esôfago, que pode causar palpitações. O esôfago fica muito perto do coração. E também o refluxo pode sensibilizar o nervo vago, aumentando o risco de palpitações. Outro sintoma frequente é a regurgitação da comida, aquele retorno desagradável, ou só de ácido, ou mesmo de comida até a boca, deixando um gosto amargo ou ácido. Eu, quando treinava natação, sabia que se eu comesse pimentão ou tomate cozido, eu iria lembrar deles em todas as viradas. Horrível. A pessoa também pode ter tosse seca, que aparece principalmente quando você se deita ou após as refeições. O ácido pode irritar suas vias aéreas. Dor de garganta, se você tem dor de garganta sempre, ela está sempre dolorida, pode ser provocado pelo ácido que escapa do estômago. Sensação de bola na garganta, que você sente que algo está preso, ou uma pressão constante, que também pode ser um sinal de refluxo. Eu já fiz um vídeo sobre bola na garganta, vou deixar o link lá no final.
Outros sintomas podem ser laringite, a inflamação das cordas vocais, você pode ficar mais rouco com frequência, pode ser sinal de refluxo. E também outro sintoma que pouca gente relaciona é piora da asma, ou aquela pessoa que nunca teve asma e começou a chiar o peito. Também pode ser sintoma de refluxo. A intensidade e frequência dos sintomas não são os mesmos para todos. Você pode notar que alguns dias os sintomas parecem bem mais leves e outros mais intensos. Isso acontece porque o refluxo pode variar dependendo do que você come, do que você bebe e até mesmo como você dorme. Enquanto algumas pessoas podem experimentar sintomas leves, esporádicos, outras podem sofrer de sintomas severos, constantes, afetando significativamente a sua capacidade de desfrutar de uma refeição ou mesmo ter uma boa noite de sono. Se você tem refluxo, me conta, como ele está afetando a sua vida? Ele afeta alguma coisa? Agora, é importante saber quais as comidas que podem piorar o refluxo e quais podem melhorar. Quais comidas pioram o refluxo? Frituras, fast food, pizzas, comidas ultraprocessadas, batatas fritas, salgadinhos, pimenta em pó, carnes gordurosas com bacon, salsicha, queijos gordurosos. Todos eles fazem com que o esfíncter esofágico relaxe. Outras comidas como molhos à base de tomate, chocolate, hortelã, bebidas gaseificadas como refrigerantes, também café, frutas cítricas. Claro, você tem que identificar o que está causando seu refluxo e evitá-lo. A boa notícia é que várias coisas podem prevenir o refluxo. Quais comidas que melhoram o refluxo? Alimentos ricos em fibras, grãos integrais, aveia, arroz integral. Alimentos que têm muita fibra fazem você se sentir saciado. Então é menos provável que você coma demais, que pode contribuir para a sua azia. Outros, batata doce, cenoura, beterraba, aspargos, brócolis, castanhas e nozes. Alimentos alcalinos como bananas, melões, couve-flor, funcho. Alimentos ricos em água que podem enfraquecer a acidez estomacal como salsão, pepino, alface, melancia, sopas, chás de ervas, mas exclua hortelã que vai piorar teu refluxo. Leite desnatado integral tem muita gordura e pode piorar também o refluxo. Gengibre pode melhorar, então inclua chá de gengibre na sua dieta. Vinagre de maçã e água com limão, muitas pessoas juram que ajuda. Se você tiver azia 2 ou mais vezes por semana, e mesmo fazendo mudanças na dieta não ajudaram, procura um médico, melhor um gastroenterologista especialista no sistema digestivo. Quais sinais de alerta? Quando você deve procurar ajuda médica? Como falei, o refluxo não é apenas uma questão de desconforto, ele pode indicar condições mais sérias ou evoluir para complicações graves. Portanto, preste atenção aos seguintes sinais de alerta. Uma azia frequente, se você está experimentando azia várias vezes por semana, mais de 2 vezes, especialmente se ela se torna mais intensa à noite, isso pode ser um sinal que seu refluxo necessita de atenção médica. Outra, dificuldade para engolir, uma sensação de que os alimentos ficam presos na garganta, o esôfago, durante a deglutição não é normal, necessita de investigação. Dor ao deglutir, além da dificuldade, se houver dor ao engolir, isso pode indicar inflamação ou danos mais sérios no esôfago, perda de peso inexplicável, se você está perdendo peso sem mudar de dieta ou rotina de exercício, pode ser sinal que o refluxo está afetando a capacidade de consumir e absorver nutrientes adequadamente, ou outra coisa, né? Vômitos com sangue ou sangue das fezes são sinais que o refluxo pode estar causando erosões ou úlceras mais graves no trato digestivo. Não ignore os sinais de que seu corpo pode estar pedindo ajuda. A intervenção precoce pode prevenir complicações graves e melhorar significativamente a sua qualidade de vida. Veja bem, ter refluxo de vez em quando todo mundo tem. Comeu comida gordurosa, comeu algo mais apimentado, pode causar. Agora, a inflamação crônica do esôfago pode dar esofagite. O ácido clorídrico vindo do estômago pode quebrar o tecido do esôfago, causando inflamação, sangramento e às vezes uma ferida aberta, que é a úlcera. A esofagite pode causar dor e dificuldade para deglutir. Com o tempo, pode levar até um estreitamento do esôfago, estenose esofágica. O ácido corroendo pode levar a cicatrizes, causando problemas de deglutição. E pior, pode ter alterações pré-cancerosas no esôfago, que a gente chama de esôfago de Barrett, ou metaplasia intestinal no esôfago, onde o tecido normal do esôfago é substituído por um tecido semelhante do intestino delgado.
Essas alterações estão associadas a um risco aumentado de câncer do esôfago. Os homens são mais propensos a ter esôfago de Barrett. Como o médico pode ajudar? Se você tiver qualquer um desses sinais de alerta que eu acabei de falar, é importante procurar um médico. O médico pode solicitar uma endoscopia, que é um procedimento que um tubo fino com uma câmera na ponta é introduzido pela sua boca, que vai visualizar o esôfago e o estômago. Esse exame pode identificar se você tem inflamação, úlceras ou algum tumor. Ou ele pode solicitar uma pegametria, que é um exame chatinho de fazer, que mede o nível de acidez no esôfago ao longo de 24 horas. Esse teste ajuda a confirmar a presença de refluxo e sua frequência e intensidade. Lembre-se, tratar o refluxo é mais do que apenas aliviar sintomas, é cuidar da sua saúde a longo prazo. Qual o tratamento para o refluxo? Primeiro, e uma das principais mudanças do estilo de vida. Se você está acima do peso, perca peso. Reduzir o excesso de peso pode diminuir a pressão sobre o estômago, ajudando a prevenir que o ácido suba até o esôfago. Faça uma dieta apropriada, evite alimentos e bebidas que desencadeiam o refluxo, como comidas gordurosas, picantes, café, chocolate, bebidas alcoólicas. Isso tudo é crucial. Coma refeições menores e frequentes. Comer porções menores pode evitar que o estômago fique muito cheio, que pode pressionar o esfíncter esofágico. Elevar a cabeceira da cama, dormir com a cabeceira elevada cerca de 15 a 20 centímetros pode ajudar a prevenir que o ácido suba durante a noite. Não fume, o tabagismo pode enfraquecer o esfíncter e contribuir para o refluxo. Exercício físico regular, manter-se ativo ajuda a manter o peso saudável e reduz o estresse, que pode diminuir episódios de refluxo. Travesseiro anti-refluxo, que eleva a cabeça e o tórax, posicionando o estômago mais embaixo, dificultando o retorno de ácido para cima. Agora, o travesseiro anti-refluxo não é uma cura para o refluxo gastroesofágico, mas sim uma ferramenta que pode auxiliar no controle dos sintomas e na melhora da qualidade de vida. Outras coisas que você pode tentar é chá de espinheira santa, que tem propriedades anti-úlcera, protetora gástrica, anti-inflamatória. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre chá de espinheira santa, eu faço. Escreva aí embaixo para eu ver. Se tiver muita gente querendo, vai ser um dos próximos tópicos. E também aloe vera. O suco de aloe vera, que tem propriedades calmantes e pode ajudar a aliviar a inflamação do estômago causada pelo refluxo ácido. E também você pode tentar dormir do lado esquerdo. Vai ter pessoa que vai falar: você falou em outro vídeo que dormir do lado direito pode melhorar o cérebro. Sim, é verdade. Mas nesse vídeo eu estou falando de refluxo. Quem tem hérnia de hiato piora o refluxo se dormir do lado direito, por fatores anatômicos mesmo. Mas se você não sofre de refluxo, sugiro que durma do lado direito. Se você tem refluxo, durma do lado esquerdo. Não, nada disso melhorou. O seu médico pode dar remédios antiácidos, inibidores da bomba de prótons, é melhor não tomar por muito tempo, bloqueadores H2, agentes procinéticos que podem ajudar a fortalecer o esfíncter inferior do esôfago e melhorar a motilidade do estômago e do esôfago. Se mesmo com o remédio não funcionar, seu médico pode propor uma cirurgia. Lembre-se, controlar o refluxo não é apenas aliviar sintomas imediatos, mas também prevenir complicações a longo prazo. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar duas recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre causas de bolo na garganta e meu vídeo os piores alimentos para gordura no fígado e os 10 melhores. Meu nome é André Vambier, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!